A gente já começa com entrevista aqui nos nossos estúdios. Já estamos ao vivo também pela página Difusora Três Lagoas no Face, onde a gente segue também até as 8 horas da manhã, recebendo aqui nos nossos estúdios o presidente do Sinted Três Lagoas Selvíria, a Maria Diogo, para a gente bater um papo, né, sobre as eleições do sindicato, também falando a respeito dessa questão dos ataques. Ela, como educadora, tem bastante experiência e, obviamente, pode acrescentar bastante, né, nessa questão que é tão importante, onde está todo mundo agora voltado para o acompanhamento dos filhos, dos adolescentes em casa, os comportamentos, e que, obviamente, com o passar dos anos, mudou muito os comportamentos que eram, porque são agora, principalmente com o advento da tecnologia inserida no cotidiano de todo mundo, né? A criançada cada vez mais cedo na internet. E isso, sem supervisão, pode ser um indicador complicado para um futuro próximo. Tudo bem, presidente? Bom dia. Bom dia, Henrique. Bom dia a toda a equipe da Rádio Difusora. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para estar falando sobre as eleições do Sinted, né? E para falar um pouco também sobre essa questão dos ataques aí, que é um fato que nós não temos costume, né? Aqui no Brasil, para nós é tudo muito novo. A gente pega outros lugares do mundo, como os Estados Unidos, onde a gente teve massacres ao longo da história aí, que obviamente chamaram a atenção de todo o mundo. E aí, com a tecnologia, parece que os jovens eles têm acesso a essas coisas, né? E aí eles acabam se espelhando de alguma maneira e a mente perturbada, saúde mental complicada. É verdade. Eu estava assistindo essa semana uma entrevista do ministro da Justiça, o Flávio Dino. O Flávio Dino tocou justamente nesses pontos que você está colocando aí, que é a questão da facilidade do acesso que todos têm hoje, né? Não só as crianças, os adolescentes, nós que somos mais velhos, mas também a preocupação que ele colocou, que é a preocupação de regulamentar as plataformas, né? De regulamentar e também punir. Quando a plataforma vê uma publicação que incita ódio, violência, intolerância, e essa publicação permanece ali por horas, por dias, por meses na plataforma, né? Eu penso que isso tudo precisa ter um olhar assim com muita atenção, porque como eu falei inicialmente, nós estávamos acostumados a ver isso nos Estados Unidos. Isso era uma prática dos Estados Unidos e não aqui no Brasil. E eu acho que a gente é bem barriguinha verde, digamos assim, ainda para tratar isso aí. Acho que nós vamos ter que, da mesma maneira que a gente aprendeu durante a pandemia a fazer educação, a fazer tanta coisa, nós também vamos ter que aprender agora a tratar esse assunto, que é esse assunto da invasão, dessas pessoas que disseminam ódio, violência, que são grupos fascistas, neofascistas, que estão espalhados aí pelo nosso país afora. É uma situação bastante complicada essa. Agora, quando a gente fala de bullying, né, e o bullying é uma coisa que acontece, ganha essa nomenclatura não tem tanto tempo assim, mas piadinhas, né, sem graça, apontando o cabelo, apontando o corpo da criança, do adolescente em escolas, isso sempre aconteceu, né? Sempre aconteceu. E ganhou... Só não tinha as redes sociais. Sim, antes. não tinha as redes sociais antes, mas a gente teve... não sei se uma diminuição, um aumento nos dias de hoje, ou sempre foi desse jeito e agora tem rede social. Hoje, qual que é o papel da escola, no seu ponto de vista, em relação a essas situações? Como que era antes e como é que está sendo hoje, pelo que você tem de experiência na área educacional? Olha, como era antes, eu até falo da época que eu estudei no Afonso Pena. A gente sofria muito bullying até pela questão social. Porque na minha época... a escola pública não era escola pública para pobres, era para todos. Porque naquela época não existia escola privada, não existia rede privada de educação. Então naquela época a gente sofria muito bullying por ser pobre, por usar um conga enquanto a colega já estava usando um topper na época, entendeu? Sim. A gente sofria muito bullying desse tipo. E assim, quando a gente fala, naquela época a gente procurava a coordenação para estar falando sobre isso, né? Mas hoje, com o advento, como disse você aí no início, com o advento das redes sociais, isso se tornou uma prática nas escolas, né? Isso se tornou cotidiano. E os alunos utilizam os próprios grupos de WhatsApp que tem internos das salas de aula para estar promovendo bullying contra um ou outro.
E a educação, ela tem se preparado no sentido de estar fazendo intervenções com palestras, com programas de conscientização contra o bullying, né? Para que as crianças não cometam isso desde criança. Porque isso, se a criança cresce com isso e ela vai praticando esse tipo de bullying, são crianças que estão fadadas lá na frente até estar praticando alguns outros atos ilícitos, né? Como esses atos que a gente está vendo agora, que são, muitas das vezes, publicados aí. Esses que chegou, por exemplo, para mim na segunda-feira, porque segunda-feira o meu celular não parou. Parecia que era uma instituição, não era presidente do sindicato, mas que eu deveria ser um órgão constituído para tomar alguma providência em relação a isso. E nós, enquanto entidade sindical, tínhamos uma reunião marcada com a secretária de Educação na segunda-feira. Ela teve que desmarcar justamente para atender os diretores e para tomar algum encaminhamento. E, enquanto entidade sindical, nós fizemos o que nos é possível. Nós encaminhamos um ofício para o prefeito, para a secretária de Educação, pedindo providências no sentido de acionar a segurança pública e tá traçando essas parcerias, que são as parcerias com a Polícia Federal, com a Polícia Civil, Polícia Militar, e solicitamos também, por que não? Eu acho que pensar na contratação de uma empresa privada, né, que são as empresas que a gente tem aqui para estar fazendo monitoramento e para estar colocando também segurança nas escolas, né, por meio de policiais treinados, né? Eu penso que esse seria um caminho inicial como uma forma de prevenção. Porque as pessoas dizem muito assim, o Henrique, isso é apenas uma fake news que foi soltada aí nos grupos de WhatsApp, que está correndo nas redes sociais. Não. Eu penso que a gente precisa ter essa preocupação, primeiro, de detectar quem são essas pessoas que estão promovendo esse tipo de afrontamento aí à violência aqui no nosso município e em vários outros municípios, porque isso virou uma prática nessa semana, né? A gente acompanhou. São vários municípios e vários estados que estão sofrendo esse tipo de ataque. E com certeza, isso é uma rede de pessoas, é um conluio de pessoas. Pode ser uma rede de fascistas, nazistas, ou pode ser uma outra rede organizada, como a gente teve, eu não sei se você se lembra, em 2016, que o MBL, isso tudo começou com o MBL em 2016, que ele adentrava as escolas lá em São Paulo e começava a promover ataques contra professores, dizendo que os professores estavam promovendo doutrinação ideológica nas crianças, né? Então, isso começou em 2016 e perdura até hoje. Eu também vejo que a questão do armamento que foi permitido aí ao longo dos últimos anos traz um encorajamento, né? Aí não só as pessoas que hoje são maiores de 18 anos, mas a essas crianças e adolescentes que vivem em joguinhos e nos joguinhos aí, que são jogos que incitam violência. É sempre muito complicado quando a gente fala de internet. A internet, normalmente, quem está da outra ponta, com o smartphone na mão e sozinho, muitas vezes não dá para a gente saber se trata mesmo de um caso de alguém que está se organizando, se está organizado, se tem outras pessoas junto, né? Ou se é uma pessoa, um adolescente, que quer fazer uma brincadeira de mau gosto e cria um perfil e coloca esse perfil fake no Instagram, o que foi no caso, e a partir disso uma pessoa segue, outra pessoa segue, uma printa e começa a compartilhar. E aí, obviamente, qual que é o papel das pessoas, das mães, dos pais principalmente? É compartilhar para saber, viu isso aqui? Tá sabendo isso? Tem muita gente dizendo, não compartilhe, não vá para frente com essa história, porque se trata de uma fake news, vai causar pânico, vai causar medo. Mas, ao mesmo tempo, não tem como controlar as pessoas. Por que a gente fale? Tem problemas como dengue, por exemplo, que é água parada. As pessoas não olham água parada no quintal, não vai compartilhar algo nas redes sociais. É difícil que se controle, né? E isso é muito complexo a gente entender a fonte, da onde vem, da onde surge. Sendo fake news ou não, é como eu falei. Eu acho que o importante disso tudo é que os órgãos constituídos, na verdade, eles procurem saber de onde, que eles investiguem e procurem saber para tentar cercear isso aí. Porque eu vejo que essa questão da violência nas escolas, às vezes as pessoas falam assim, isso é um problema estatal. Não, isso não é só um problema estatal. Isso é um problema
patronal. Eu falo assim, patronal, eu estou falando pelo sentido do pátrio poder. Sim. Porque também os pais têm responsabilidade para todos os dias estar verificando na mochila dos seus filhos o que eles estão levando para a escola. Antes deles irem para a escola no período da manhã ou no período da tarde, abrir essa mochila, ver se de fato está o material da escola e se não tem nenhum material que seja um material cortante ou um material que possa trazer aí, possa ferir outros alunos, porque muitas vezes a gente percebe que os pais não acompanham a vida social dos alunos e a vida que acontece pelo Pela internet, celular, pela telinha, você entendeu? Então eu acho que é muito importante esse monitoramento dos pais, nos alunos também, porque hoje os nossos adolescentes estão extremamente rebeldes e precoces, né? É uma precocidade absurda e eu acho que a rede social trouxe também um elemento assim atenuante nessa questão deles serem precoces, né? Porque na nossa época nós não tínhamos nada disso, nós não tínhamos acesso a nada disso. E eu acho que nós, que estamos numa idade um pouco aí mais avançada, somos mais um pouco experientes, a gente consegue avaliar, a gente tem a maturidade para avaliar o que é bom, o que é ruim, o que é fake ou não nas redes sociais. E os nossos alunos não. O Veloso, ele conversou com a diretora do Dom Aquino, a Sandra, né? Sandra. Ela falando a respeito disso, da rebeldia dos alunos, do mau comportamento dos adolescentes, pedindo para que os pais conversem com seus filhos, tenham diálogo dentro de casa, expliquem como é que as coisas são. A gente sabe que teve toda a questão da pandemia, que teve muita gente que acabou aí não tendo a saúde mental comprometida, principalmente os adolescentes, mas falta mesmo os pais pegarem esses filhos e conversarem com esses filhos, terem diálogo dentro de casa, né? Ter um interesse pela vida escolar e social dos seus filhos. Isso acaba, de certa maneira, complicando bastante dentro do ambiente escolar, né? Isso, essa questão da saúde mental por conta da pandemia, eu vejo que ela não é unilateral, né? A questão do campo do segmento escolar. Quem faz parte da comunidade escolar? São os discentes, que são os alunos, e os docentes. E aí dentro dos docentes também está incluso o corpo administrativo. Então, todo mundo sofreu muito com a pandemia. Todo mundo teve problema de saúde mental durante essa pandemia. E eu vejo que essa questão aí do ataque nas escolas, que as pessoas falam assim, isso se refere só à comunidade escolar. Não, isso não se refere só à comunidade escolar. Isso se refere ao momento em que o pai e uma mãe saem de casa, no trajeto que ele está levando essa criança, esse adolescente para a escola, e isso é um problema que reflete na nossa sociedade civil. Então, a preocupação não tem que ser a preocupação apenas dos pais que têm filho nas unidades de ensino. Tem que ser uma preocupação da sociedade civil, da população treslagoense. E as ações, depois de toda essa situação, que não foi só em Três Lagoas, né? Esses fake news também, que a gente não sabe se trata de fake news ou não, mas no primeiro momento sim. Não foi só aqui, o estado inteiro. O estado inteiro. Tanto que o governo do estado, ele estava instalando câmera, acelerou esse processo até o final do mês. Todas as escolas do estado estarão com câmeras de segurança, botão do pânico, tudo isso para auxiliar. De rondas, né? De rondas policiais com a polícia militar aí, porque isso também são as parcerias instituídas entre o executivo municipal e executivo estadual. A própria central de monitoramento aqui da Secretaria Municipal de Administração, me parece também que eles vão, no plano de segurança aqui da rede municipal, eles vão treinar algumas pessoas específicas para estar... Porque é difícil você saber como lidar com uma situação dessa, né? E eu vou até te contar uma coisa, nós estamos fazendo campanha nas unidades de ensino por conta da nossa eleição, embora seja chapa única, nós estamos visitando todas as unidades de ensino, em todas as unidades, quando a gente chega... Primeiro, né, a pessoa que está responsável vai lá e fala, o pessoal do sindicato aqui podem entrar. Então, assim, a gente está sentindo que a segurança, de fato, está sendo promovida aí no âmbito das nossas unidades de ensino, tanto da rede municipal quanto da rede estadual, no sentido de tentar, primeiro, saber quem são as pessoas que estão tentando adentrar o espaço escolar. E também tem a questão, não só essa vigilância, né, mas também a segurança do entorno
da escola. Tem muita escola que tem uma área grande, né? Tem um terreno bem grande, tem grades, tem muros baixos, que podem, de repente, facilitar o acesso. Tudo isso precisa ser visto. Essa é a parte que, particularmente, nós colocamos no nosso ofício, que eu falo que é a questão do monitoramento mesmo. Tem unidades, Henrique, que nós visitamos, que já tem até, como que é o nome? Concertinas. Sim. Muros altos com concertinas, com serviço de monitoramento interno. Mas tem escolas que, de fato, os muros são baixos. Qualquer um pode, por exemplo, pular o muro e adentrar o espaço escolar. Eu acho que a administração poderia estar verificando essas unidades aí, que são unidades específicas ou mais antigas, porque naquela época elas eram construídas mesmo dentro dessas infraestruturas, agora não mais. Quando se constrói, já se constrói pensando na segurança das escolas. Então, são casos específicos que eu acho que a administração tem que estar verificando e traçando aí um plano de segurança maior para essas unidades de ensino. Porque é importante ter esse olhar, né, com segurança. Infelizmente, estamos falando de segurança dentro de escola, né? Porque a gente não consegue prever se pode acontecer alguma coisa. Enfim, as atitudes estão sendo tomadas e para você, como presidente do sindicato, pelas conversas que você tem com os profissionais da educação aqui de Três Lagoas, essas ações são suficientes? Ou ainda precisa ser um pouco mais consistente em algum ponto? Olha, pelas nossas idas nas unidades de ensino, o pessoal, assim, quem mais assim, demonstra preocupação são nas unidades onde tem esses problemas estruturais, que são esses problemas de muro baixo, essa falta de, por exemplo, alguém lá dentro para estar fazendo a segurança, eu falo uma pessoa, né? Mas, assim, na verdade, está todo mundo trabalhando e eles falaram para nós que só nos 2, 3 primeiros dias que muitos pais deixaram de tá levando os filhos, mas que agora já está voltando à normalidade. Então, eu penso que, de fato, nós vamos ter que ir para frente fazer até uma assembleia com os nossos trabalhadores e trabalhadoras para ver se há alguma outra atitude que eles também queiram que o sindicato faça interferência junto à administração municipal. E tudo isso pensando na segurança de todos, né? Não só das crianças, dos alunos, mas também dos profissionais de educação, né? Os docentes. De toda a comunidade escolar. Porque a gente teve, naquele ataque em São Paulo, né, uma professora que foi atingida. Professora. Então, a preocupação é em torno de todos, né? Sem exceção. Agora, para você, qual que é o papel dos pais nesse contexto todo? Do pai, da mãe? Muitos alegam correria, mas eu trabalho, vou cedo para o meu trabalho, volto só no fim da tarde. Meu marido também trabalha, tal, e muitas pessoas alegam que não tem tempo de cuidar, de ficar no pé do filho, da filha. E o que você diria, né, como educadora, para esses pais que têm essa dificuldade, né, que cria dificuldade se quiser criar dificuldade, né? Eu acho que é aquela velha premissa, a escola ensina, os pais educam, né? Então, assim, eu penso que os pais, independente do tempo, porque da mesma maneira que os pais reclamam que não tem tempo, os profissionais da educação também, porque a gente vive hoje num mundo robotizado, é tudo muito cronometrado, Sim. né? Então eu penso que o pátrio poder, ele tem que estar em primeiro lugar nessa relação, que é a relação de pais com a escola. Então é o pátrio poder em primeiro lugar, e é o que eu falei inicialmente. Eles têm que estar sim monitorando a vida dos seus filhos, eles têm que estar acompanhando de perto, têm que estar acompanhando como foi o dia desse aluno, dessa aluna na escola, o que esse aluno, essa aluna trouxe dentro da mochila ou não. Se esses alunos já têm celular, tá monitorando as redes sociais, Sim. com quem esses alunos estão falando, entendeu? Porque as coisas acontecem muitas vezes à revelia da vontade dos pais. Às vezes os pais acreditam que estão dando uma boa educação e de repente descobrem que os filhos estão se desvirtuando para caminhos que não são caminhos que eles traçaram para os seus filhos. Fiscalização sempre, né? Sempre. Ainda mais em tecnologia. Antigamente a preocupação era dos pais com o filho que não usasse drogas, né? Isso. E hoje a preocupação é com as redes sociais, né? A gente tem as preocupações de sempre, atrelado agora o fato das redes sociais, que realmente são muito bem-vindas, mas tem que saber usar com sabedoria, porque senão
a gente pode ter problemas. Bom, eleições, citou que você está percorrendo junto com a chapa única, né? Chapa única. Percorrendo as escolas municipais aqui de Três Lagoas e conta pra gente as novidades dessas eleições do Sinted. Então, foi aberto a temporada de registro de chapas, passou os 30 dias, né? A comissão eleitoral só teve o registro da nossa chapa, que é a chapa de reeleição, a chapa Sinted, Nossa Força, Nossa Voz, cada vez mais forte. É a chapa onde eu, Maria Diogo, continuo aí na presidência, a minha vice, a professora Adriana, as meninas que estão internamente lá dentro do Sinted com mandato classista, e fizemos algumas renovações aí na chapa e no Conselho Fiscal. E nós estamos aí para mais uma campanha, caminhando aí nas unidades de ensino, pedindo voto, que embora seja chapa única, a gente precisa de 50% mais um dos votos. Será urna itinerante, Henrique. Então, assim, as urnas estarão indo nas unidades de ensino para recolher o voto dos filiados e filiadas, porque a gente sabe que o tempo é escasso, principalmente nos centros de educação infantil. Não tem como os nossos profissionais, sejam administrativos ou grupo magistério, saírem para estar indo no sindicato para estar votando. Então, a gente espera colher a maior quantidade de votos possível. E fica aqui o nosso compromisso, né, que é o compromisso já da nossa chapa, de estar defendendo as pautas da educação, tanto a nível nacional, estadual e municipal, e estar, de fato, monitorando para que a gente não perca mais direitos, né? Porque ao longo desses últimos 6 anos nós perdemos vários direitos e agora a gente está andando numa linha reta no sentido de buscar novamente os direitos que a gente perdeu aí ao longo dos últimos 6 anos. Quando acontece o dia do pleito? Dia 28 de abril, né? Então, as urnas vai começar das 8 horas da manhã, vai estar percorrendo as unidades, das 8 às 18 horas, porque tem algumas unidades de ensino no período noturno. E lembrando que lá no sindicato ficará as chapas vinculadas aos aposentados, votos em separados e os votos também para quem pertence à chapa. Bom, por que chapa única? Foi nesse primeiro momento uma aclamação em torno do seu nome? Não teve outros interesses de outras pessoas em colocar o seu nome à disposição? O que você sentiu nesse momento? Eu vejo o seguinte, que o nosso papel enquanto entidade sindical e quem publicou, por exemplo, o edital com chamamento para registro de chapas foi justamente a nossa direção, né? Porque quem faz essa primeira publicação é a nossa direção. E a gente sempre faz a publicação para que o regime democrático, para esse Estado democrático de direito no movimento sindical, ele seja aberto e declarado aí para todos os que se sentirem incomodados ou insatisfeitos com a atual chapa. E eu vejo que o fato de não haver registros, não sei se eu posso dizer que isso é uma aclamação da nossa chapa, mas eu acho que isso é um referendo do nosso trabalho. O nosso trabalho ao longo desses últimos anos aí, que embora a gente tenha passado por uma pandemia, que foi um período muito difícil para nós, né, para os nossos trabalhadores e trabalhadoras em educação que trabalharam ativamente durante a pandemia, mas eu vejo que é um referendo para a nossa diretoria, que tem lutado muito, tem lutado incessantemente por melhorias na formação, na valorização profissional dos nossos e nossas aqui da Rede Municipal de Ensino de Três Lagoas e Silvíria. O que é muito bom. Silvíria também vai ser do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito, urna itinerante. Vai ter uma equipe lá. Nós estivemos ontem lá fazendo campanha, também segue a mesma linha, uma urna itinerante que passa em todas as unidades. Porque Silvíria tem uma rede menor, né? Tanto, por exemplo, a rede estadual só tem uma escola da rede estadual e rede municipal são 5. Então é mais tranquilo, né? Tranquilo. Mais tranquilo quanto a isso. Bom, no mais alguma informação que você queira contribuir com a gente? Não, no mais isso mesmo? Só assim, reiterar mais uma vez o pedido para que cada filiado e filiado vote na nossa chapa única, Sinted, Nossa Força, Nossa Voz, cada vez mais forte, para fortalecer o nosso trabalho frente ao Sinted, para estar conosco nas lutas que virão aí, porque a gente tem muita coisa pela frente para debater. Sim. A gente tem a luta pelo piso nacional dos administrativos da educação. A gente tem uma luta importante, Henrique, que as pessoas às vezes falam, não, isso não é pauta sindical, mas eu digo que isso é pauta sindical sim, que é referendar para o ano que vem
uma tabela justa de imposto de renda, né, que é aquela que foi prometida para esse ano e Não foi cumprida. não foi cumprida, porque a isenção daquelas pessoas que ganham até 5 mil reais. Isso seria muito bom para nós da educação, que isentaria principalmente administrativos e um corpo também de professores, né? Isso significaria mais dinheiro para nós, ou seja, não teria desconto no imposto de renda. Enfim, a gente tem muitas pautas nacionais para estar travando aí, a gestão democrática, a alteração da PEC, por meio de uma PEC do artigo 37, para trazer a gestão democrática, que a gente não concorda com a gestão democrática que está sendo implementada aqui. Queremos a volta do voto direto e secreto. Então, são várias pautas que a gente tem pela frente, a gente precisa desse referendo, que é o voto dos nossos filiados e filiados, para que a gente possa de novo estar em frente ao Sinted, fortalecendo as nossas lutas a partir do dia 8 de junho, que é quando acaba o nosso mandato, dia 7 de junho. E aí tem a posse logo depois. Isso. É isso. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, né? Sempre, né, trazendo informações pertinentes pra gente, né? Já que a educação em Três Lagoas, né, é realmente fundamental para todos. Mais uma vez. Obrigado, bom dia, boa sexta-feira. Eu que agradeço, muitíssimo obrigado. 7h38, vamos para o intervalo, eu volto daqui a pouquinho. Fique aí.